Amém? Aleluia. Então, coloque sobre os seus pés. Eu quero orar com você. Eu quero, nessa noite, pedir que a graça do Senhor seja sobre nós. Que o nosso coração esteja aberto para receber aquilo que Deus quer fazer. Então, feche teus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer nessa noite. Queremos reconhecer que não saímos da nossa casa em vão, porque o nosso coração está aberto, porque nessa noite viemos para aqui numa proposta de prestar um culto ao Senhor, e já começamos, Pai, já entoamos cânticos de louvores, já declaramos a graça do Senhor, já declaramos o favor. E nesse momento nós queremos pedir ao Senhor que encontre o nosso coração disponível para ser ministrado pela Tua palavra. Para que a palavra do Senhor encontre o nosso coração e ela possa, em nome de Jesus, produzir frutos, produzir transformações, mudar a nossa posição para que nós possamos viver debaixo da Tua palavra. Por isso, em nome de Jesus, fale conosco nessa noite. Amém. E graças a Deus. Pode se sentar. Quem nos conhece sabe que a cada dia, a cada domingo que nós temos o privilégio de estar aqui para ministrar uma palavra a vocês, é um tempo de oração, é um tempo de busca, é um tempo de pedir: Deus, fala conosco, nos ensine para que nós possamos também ministrar sobre a vida dos nossos irmãos. Nos mostre, Pai, qual é a vontade da Tua igreja, qual é a vontade, o que o Senhor tem preparado para nós. E nessa noite, de forma muito especial, o tema dessa mensagem é: não toque no que é do Senhor. Fala para o teu irmão aí: não toque no que é do Senhor. Talvez ele não gostou, então fala de novo com a cara mais espiritual: não toque no que é do Senhor. Amém? Eu quero nessa noite falar um pouco sobre finanças. E talvez você que está aqui, você possa achar muito normal um pastor subir, pregar e falar sobre finanças. Mas eu queria te dizer que não é algo simples, pelo menos para nós não é algo simples, para mim, para minha esposa. E em maio de 2018, nesse mesmo mês, há alguns anos atrás, eu e a minha esposa, nós tivemos o privilégio de sermos enviados para servir Lagoinha Nacional, para assumir o ministério pastoral, para fazer parte dessa casa. Nós já tínhamos atuado de diversas áreas dentro da igreja, já tinha sido secretária, já tinha sido ministro de louvor para temor de alguns e desespero de outros, já tinha tocado, já tinha sido músico nos grupos. E chegou um tempo que eu comecei a dedicar ao ministério pastoral, a aprender a palavra, a buscar cada dia mais. E até que chegou um ponto que eu atuava como pastor auxiliar no culto da manhã. O culto da manhã no São Joaquim, nós viemos de lá. Foi lá que Deus nos abençoou, foi lá que Deus nos gerou, foi lá que Deus nos enviou e falou: filho, vai cumprir aquilo que eu tenho para a sua vida. E me lembro que durante muito tempo, eu e minha esposa, nós estávamos preparando para isso. Eu brincava com ela, falava: olha, um dia eu vou ser pastor. Um dia nós vamos viver pela fé. Um dia nós vamos caminhar debaixo de uma palavra de Deus. E eu me lembro muito claro como aconteceu no dia que meu pastor chegou lá em casa e com a notícia, com essa proposta, falando: olha, eu quero enviar vocês, eu preciso que vocês agora comecem algo. Deus quer fazer algo sobre a vida de vocês. E talvez alguns pensem que o ministério pastoral é quando não há mais nenhuma porta aberta. E porque não há nenhuma mais porta aberta, eu olho e falo assim: olha, já que não tem nenhuma porta aberta, eu vou ser pastor.
E esse não foi o nosso caso. Existiam inúmeras portas abertas para a gente naquele momento. Eu tinha uma outra profissão, eu tinha uma outra realidade, e de repente nós decidimos largar tudo, porque nós entendemos que Deus tinha uma palavra para nós. E eu me lembro que fiquei muito feliz, porque sou apaixonado pela palavra, gosto de pregar o Evangelho, gosto de falar do amor de Deus, gosto de falar daquilo que Jesus fez. E eu me lembro que eu falei: Deus, super tranquilo, eu amo pregar, não tem dificuldade. Se o Senhor quiser que eu prego, eu prego. Se o Senhor quiser que eu faça o apelo, expulse demônio, não tem problema. Faça até o ofício fúnebre, que alguns me conhecem mais de perto, sabem que não é algo que eu gosto de fazer. Mas faz parte do meu ofício, faz parte do meu chamado, tentar levar uma palavra de consolo num momento difícil. Mas naquele dia eu falei: Deus, eu faço tudo isso, mas tem um negócio. Vamos fazer um acordo nós dois. Eu não falo sobre dinheiro. Eu prego sobre inúmeras coisas, falo de diversos temas, mas sobre dinheiro, Senhor, segura aí. E eu lembro que a minha preocupação e a minha ideia era: olha, um pastor que fala sobre finanças, a ideia que tem é que esse pastor é um charlatão, a ideia que tem é que esse pastor, ele não está fazendo as coisas como deveria. E a gente tem uma mentalidade, e infelizmente dentro da igreja, que nós não devemos contribuir com a igreja, que tudo que se fala dentro daquele tempo modifica, que tudo que se fala é uma forma de fazer com que as situações sejam mudadas. E nem todo mundo sabe daquilo que eu abri mão para estar aqui. Nem todo mundo sabe os sonhos, as realidades que a gente abre mão para estar exercendo um ministério pastoral, o conforto, a vida privada, porque agora você se coloca numa posição onde você se torna de tudo e de todos. Pastor não pode ter vida, pastor não pode ter isso, pastor não pode ter aquilo, mas pastor pode estar aqui, pastor precisa ajudar, pastor precisa fazer isso. E nós abrimos mão para viver esse chamado. E eu me lembro que nesses momentos de conflitos entre eu e Deus, Deus me lembrou de uma vez, eu ouvi alguém falar algo muito importante. Ele falou: olha, para que você possa usar o nome de Deus, você precisa entender que o seu nome não vale nada. E quando eu não queria falar de finanças, quando eu não queria tocar em tal assunto, em tal temática, eu estava dizendo: olha, Senhor, o que eles vão pensar de mim? E Deus sempre fala de forma muito clara: enquanto você não entender que o seu nome não vale nada, você não pode usar o meu nome. Porque se você usa meu nome entendendo quem eu sou, você vai dar a glória para Deus. Você vai reconhecer que é Deus quem faz sobre a sua vida. Mas quando você não reconhece isso, você vai começar a pensar que é a sua capacidade, que é a sua destreza. Como eu sou bom em tal coisa, como que eu posso fazer tal coisa? E aí eu lembro que conversando com a minha esposa, eu falei assim: olha, eu tenho muita dificuldade de falar com isso. E quem está aqui comigo há mais tempo sabe que anteriormente, nos momentos de dízimo e oferta, eu trazia um estudo bíblico. Eu trazia um estudozinho bíblico para tentar. Eu falava: Senhor, falar eu não falo não, mas ensinar eu consigo. Se for para ensinar, aí fica mais fácil. E aí eu sempre tinha um estudo um pouquinho para falar, trazia pequenos estudos, mas nessa noite, de forma muito clara e impulsionado para o Senhor, eu quero falar desse assunto nessa noite. E eu queria que você falasse para o seu irmão que está do seu lado aí: você não veio no dia errado. Talvez você está aí pensando: rapaz, eu tinha tanto dia para ir na igreja, eu tinha tantos dias para ir em Lagoinha Nacional, e hoje que eu venho, o pastor queria avivamento, céu na terra. Mas eu sei que se você está aqui hoje, Deus quer falar com você. Amém? Abre sua Bíblia comigo lá em Lucas,
capítulo 16, a partir do verso 10. Não se ofenda. Lucas capítulo 16, a partir do versículo 10. Quem achou diz amém. Está escrito assim: se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. E se você não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta deste mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? E se não são fiéis com os bens dos outros, por que alguém lhe confiaria o que é de vocês? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Preste atenção, eu sempre que lia esse texto, eu ficava com uma indignação dentro de mim. Eu falava assim: como assim? Como que nesse texto se iguala Mamon como ao mesmo patamar, ao mesmo nível de Deus? E por muito tempo esse texto, ele para mim era uma afronta, ele era uma ofensa, porque eu não conseguia entender de fato o que o texto gostaria de mostrar. Mas quando a gente começa a olhar para essas verdades bíblicas, nós começamos a entender que, na verdade, alguém em sã consciência que decide deixar de servir a Deus para servir a Mamon, é ele que está se rebaixando. Não tem a ver com aquilo que Deus está fazendo, mas é ele que está se rebaixando. E eu quero te explicar algumas coisas nessa noite. Tenha paciência, você vai entender. Talvez você já cansou de ouvir essa palavra Mamon. Alguns já disseram para você até que Mamon é dinheiro. Mas eu quero te dizer nessa noite: Mamon não é dinheiro. Amém? Mamon é um espírito. E a Bíblia declara que Mamon, ele é um senhor. E ele atua sobre as finanças, ele atua sobre o dinheiro. Mamon era o deus da riqueza do Império Assírio. Pastor, quem era o Império Assírio? Para vocês terem uma ideia, o Império Assírio era um império muito violento. Era um império marcado por um povo, se podemos assim dizer, por um povo ruim. Quando o Senhor diz para Jonas ir e pregar em Nínive. Nínive naquele tempo era a antiga capital da Síria. E Jonas fala assim: para lá eu não vou. E talvez você não entende um pouco da resistência de Jonas, mas eu queria te dizer que Jonas não queria ir porque os assírios matavam por empalamento. Os assírios eram um povo que, ao conquistar uma cidade, ao conquistar uma nação, para mostrar a marca de quem eles eram, eles matavam por empalamento. Alguém sabe o que é empalamento? Alguém já ouviu falar? Algumas pessoas sabem. Empalamento é uma forma síria de demonstrar a sua crueldade e a sua soberania sobre os inimigos. Eles pegam uma estaca bem grande, de 4 metros de comprimento, enfiam essa estaca no ânus da pessoa, até que essa estaca saia pela boca, e depois eles penduram a pessoa nessa estaca, e fazem isso com centenas de pessoas, para que demonstrem o poder e o senhorio dos assírios, para que as pessoas temam aquele império, para que as pessoas temam eles. Jonas endurece o coração para pregar para um povo tão ruim, para pregar para um povo que o Deus dele era o dinheiro, era Mamon. Outra raiz de Mamon que talvez você não conhece e nunca ouviu falar, tem a ver com a Torre de Babel. E Babel significa confusão. Na Torre de Babel, resumindo a história, alguns homens se reuniram e eles falaram: olha, vamos construir uma torre que chegue até o céu. Queremos construir uma torre que vai chegar até o céu. Então nós vamos fazer o seguinte: vamos queimar o barro, vamos pegar o betume, vamos ligar essas coisas e vamos construir algo. E a Bíblia fala que quando Deus percebe que eles poderiam conseguir se achegar a tal ponto, Deus desce
e confunde a língua deles. Mas talvez você não percebeu que, na verdade, o que operava ali naquele momento era o espírito de Mamon. Era o espírito que tentava dizer para o homem: ei, você é capaz sozinho, você consegue sozinho, você não precisa de ninguém. Talvez você já disse ou já ouviu alguém dizer: Deus, me dá só saúde, porque o resto eu corro atrás, o resto eu dou conta. Ou talvez dizemos de uma forma ou de outra: meu problema é que eu não tenho dinheiro. Isso é o espírito de Mamon, de forma muito sutil, operando dentro de nós, operando dentro da igreja, fazendo com que nós não percebamos que ele tem atuado no nosso coração. Eu quero te mostrar alguns pontos. Primeiro, Mamon está à procura de servos. Se Mamon é um senhor, ele precisa de servos. Ele está à procura de pessoas que irão servi-los. Um senhor é alguém que possui pessoas que irão servi-los. Jesus disse: nenhum servo pode servir a dois senhores. E talvez um dos motivos que dificulta muito a nossa caminhada nessa temática, falar sobre finanças, tem a ver com a teologia da prosperidade. Tem a ver com algumas teologias que foram implantadas e ditas por muito tempo sobre nós. Na teologia do reino, na prosperidade do reino, nós entendemos que os nossos recursos, que as nossas finanças, ela é uma forma de fazer com que o reino de Deus propague, de fazer com que o reino de Deus avance, de fazer com que o evangelho continue caminhando. Mas na teologia da prosperidade, a ordem é inversa. Eu uso Deus para conseguir obter os meus propósitos e os meus desejos financeiros. Talvez você conheça alguém que passou por uma situação difícil e, estando numa situação difícil, veio para a igreja, conheceu Cristo Jesus e aí começou a orar, começou a clamar. E aí as coisas começaram a caminhar, mas quando as coisas começam a caminhar, ele simplesmente esquece o Senhor e agora começa a viver a sua vida própria. E é nesses momentos que nós percebemos quem está atuando no coração de cada um, se é Deus ou se é Mamon. São momentos que expõem o coração, não é algo novo, só foi exposto aquilo que já havia dentro da pessoa, aquilo que já estava gritando. Eu conheço muitas pessoas que têm promessas de Deus. Há uma promessa que eu serei alguém que vai financiar a obra de Deus. Há uma promessa que Deus vai me usar para que eu seja uma pessoa que invista em outras pessoas, que invista vida. A gente vê grandes pessoas, muita gente que tem essa promessa, mas a questão é, vemos poucas pessoas que fluem nessa promessa. É muito comum encontrar pessoas frustradas que não conseguem fluir nisso, porque no fundo ainda não aconteceu, porque o coração delas ainda está debaixo do jugo de Mamon. Alguns acreditam que vão viver essa promessa da seguinte forma: olha como é que Mamon está sempre falando com a gente, ó, eu vou ajudar alguém quando eu prosperar. No dia que eu tiver dinheiro, eu vou ajudar alguém. E na verdade o princípio do reino é o contrário. Jesus disse: olha, seja fiel no pouco, comece com o pouco que você tem, cuide de pessoas, comece pequeno, porque se você for fiel no pouco, no muito eu lhe acrescentarei. Mas nós invertemos a ordem, nós pensamos assim: não, eu primeiro preciso prosperar, e depois que eu prosperar, quem sabe, talvez agora eu quero ajudar pessoas. E essa é uma mentalidade que ela vem entrando de forma muito forte e ao mesmo tempo de forma muito sutil nos corações das pessoas. Mamon tem tomado o lugar de Deus nas nossas vidas. Mamon tem vindo e de forma muito sutil ocupado o senhorio das nossas vidas. Mamon quer substituir o senhorio de Deus sobre o senhorio da sua vida. Você quer ver um exemplo? Quem aqui, não precisa levantar a mão,
A gente se sente mais seguro quando a gente tem dinheiro sobrando na conta. A gente não só se sente mais seguro, mas se sente mais feliz quando tem dinheiro sobrando. A palavra diz, olha, se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. O problema não é ter a sentinela, o problema não é ter dinheiro, o problema é onde o nosso coração está, a nossa confiança está em quem? Em quem nós temos depositado a nossa confiança e o nosso coração. Deixa eu te mostrar algo. Quando eu tiver dinheiro, serei alguém na vida. Não, quando eu tiver dinheiro eu serei alguém. Porque se eu tiver dinheiro eu serei respeitado. Quando eu tiver um carro melhor, se eu trocar meu carro, eita, as pessoas irão me respeitar mais. Nós estamos dizendo que nós não temos uma identidade em Deus e em Cristo. Nós estamos dizendo que a nossa identidade ela é mudável, ou ela muda de acordo com os padrões que nós apresentamos. E tudo isso é para te mostrar que Mamon quer agir exatamente nessa área, quer agir exatamente dessa forma. Se eu tiver um carro melhor, não porque eu preciso ter o kit da moda, iPhone, Apple Watch, iPad. E não é errado ter as coisas. O errado é quando nós deixamos que ter as coisas seja maior do que aquilo que Deus quer fazer. Isso é uma temática comum lá fora. Lá fora isso é comum, lá fora isso é uma realidade. Só que quando viesse para dentro da igreja, tinha que ter um paredão ali, a gente se chocar com esse paredão e falar, olha, aqui não tem a ver com o que eu tenho, mas tem a ver com o que eu sou em Cristo. Tem a ver com a minha identidade, tem a ver com unção, tem a ver com frutos, tem a ver com a minha capacidade de submeter aquilo que Deus quer fazer. Mas de forma sutil isso tem caminhado e tem entrado dentro da igreja. Nós vivemos uma geração marcada por isso lá fora, marcada por isso aqui dentro, vivendo sob tal influência. E a pergunta que a gente precisa fazer é: quem tem sido o nosso Senhor? É Deus ou é Mamon? Porque estamos permitindo que a cultura lá de fora seja uma realidade dentro de nós. Sem dinheiro não temos paz, sem dinheiro estamos cabisbaixo, triste. É como se Cristo Jesus não fosse mais o autor e consumador da nossa fé. Como se a nossa expectativa, a nossa esperança estivesse em dinheiro. E aí, se não tem dinheiro, eu não estou bem. Quantas pessoas desanimam de caminhar com Cristo quando os dias mal vêm, quando as finanças não vai bem? Quantas pessoas não deixam o Senhor de lado? Ou então vem correndo para Ele na proposta de que Ele mude a situação. Preste atenção, não estou dizendo que ter dinheiro é ruim. E talvez você não saiba, o espírito de Mamon, ele não opera simplesmente colocando em nós um desejo de ter cada vez mais, de ser conduzido pelo dinheiro, mas ele também opera fazendo com que nós olhamos para o dinheiro de uma forma negativa e falando, não, o dinheiro é ruim, eu preciso ser pobre, mas pobre, eu não posso prosperar. E o que o espírito de Mamon quer fazer é deturpar a realidade do dinheiro nas nossas vidas. Deixa eu te mostrar uma grande mentira que Mamon tem dito. Eu não faço porque eu não tenho dinheiro. Eu não ajudo porque eu não tenho dinheiro. Isso é tão sutil, gente. Olha para você ver. Quando nós olhamos para o Evangelho, Jesus está lá com seus discípulos. E Jesus estando com seus discípulos, chega um pai com um filho epilético. E ele chega e começa a contar para Jesus, olha, meu filho tem epilepsia. E quando
ela vem sobre ele. Quando esse espírito vem sobre ele, e na Bíblia, naquele caso específico, tá, gente? Era um espírito maligno. E aí quando vem sobre ele, ele se joga no fogo e tá. E aí aquele pai chega e conversa com Jesus. E Jesus vira para ele e fala assim: ei, seu problema é que você não tem dinheiro, você precisa ter mais dinheiro. Jesus não disse isso para ele. Seu problema é que você não tem fé. Quando Jesus está no monte, no momento da multiplicação dos pães e do peixe, os discípulos chegam até Jesus. Jesus, tem uma multidão aí para comer, Jesus. Jesus não vira para ele e fala: ei, que comer, senhor? Eles precisam de dinheiro. O negócio deles é dinheiro. Jesus não disse isso. Quem fala, quem tem o discurso, quem usa esse bordão, quem usa esse discurso é Mamon. E ele usa e vem lançando sobre nós. E aí nós começamos a repetir: eu preciso de dinheiro. Meu problema é que eu não tenho dinheiro. É uma voz sutil que vai operando nos nossos corações. Alguém aqui alguma vez já falou algo parecido? Ore por mim, porque eu preciso ou de um milagre ou de muito dinheiro. Preciso de alguém que me abençoe com muito dinheiro. E nesse momento nós estamos dizendo: ei, algum dos dois senhores precisa fazer algo para a minha vida. Que seja Deus operando um milagre sobre a minha vida, ou que seja Mamon. Independente de quem seja, eu preciso de um milagre. Diga para a pessoa que está do seu lado aí: só estamos começando. Relaxa. Guarda o coração. Quero te mostrar alguns sinais que talvez você não perceba, mas demonstra que nós estamos debaixo de tal influência. A gente precisa estar constantemente vigiando, gente. O nosso coração precisa constantemente ser colocado diante de Deus, ser exposto em oração e dizer: Senhor, trata o meu coração. Aonde está o meu coração, Senhor? Quem tem operado sobre a minha vida? A gente precisa orar e pedir para que Deus mostre para nós o que está acontecendo. Primeiro indicador: quando nós só pensamos em dinheiro. E talvez isso pode não ser uma realidade constante sobre a sua vida, mas talvez em algum momento ou outro da sua vida você passou por isso. Dormia pensando em dinheiro, acordava pensando em dinheiro. Dormia preocupado com quanto tinha que receber e acordava pensando no quanto tinha que pagar. E aí essa temática começou a ser um enredo do seu dia a dia, pensando em dinheiro, pensando em dinheiro. E nós estamos pensando sempre em dinheiro e não conseguimos ver o que Deus está se movimentando à nossa volta. Não conseguimos perceber os feitos de Deus, os milagres do Senhor, em coisas pequenas, em coisas grandes, ver a mão do Senhor nos movimentando e fazendo milagres sobre as nossas vidas. É comum a gente começar a comparar a nossa situação financeira com as pessoas que estão próximas. Nossa, você viu o carro que fulano comprou? Você viu? Fulano está arrebentando. Não, mas eu vou dar um jeito também, porque eu preciso. Nós começamos a nos comparar, gente. E aí quando eu começo a comparar no crivo financeiro, quando as finanças, ela é um agente de comparação, eu acabo com a minha identidade em Deus, e agora exala de mim a minha identidade em Mamon. Ele se torna Senhor da minha vida. Entramos numa competição. Nossa, você viu o vestido da irmã nesse domingo? A irmã comprou um vestido novo. Tem alguém despertando aí. Você viu? Vou comprar um vestido também. Homem, graças a Deus, homem não tem esses negócios. Mas nós ficamos de uma forma ou de outra, talvez nos comparando
competindo com o outro. Olha o que o outro tem, um espírito, e isso é uma influência de Mamon sobre as nossas vidas. Quando nós queremos que as nossas posses sejam a nossa afirmação. Eu não sei você, mas talvez você já viu alguém, ou em algum momento da sua vida você passou por isso, onde você permitiu que você fosse legitimado pelas suas posses, você fosse afirmado pelo que você tem. E a identidade que nós temos em Cristo não tem a ver com posses, não tem a ver com finanças, tem a ver com a capacidade que nós temos de nos relacionarmos com Deus. Identidade é a nossa capacidade de receber de Deus e transferir. Identidade serve para mostrar quem eu sou, mas também serve para mostrar quem eu não sou. E quando nós não conseguimos entender isso, permitimos que bens materiais legitimem quem nós somos, nós estamos dizendo, a nossa identidade está sob forte influência de Mamon. Quer ver um outro exemplo? Quando temos dificuldade em dar, seja ao nosso irmão, seja contribuir na igreja, seja aos nossos familiares, isso é um sinal de um espírito possessivo. Quando você oferta para o seu irmão e fica pensando assim, esse dinheiro é grande demais, gente. O que eu poderia fazer com esse valor? Pastor Preto Filho foi embora tem 2 semanas. Talvez você que está aqui perdeu a oportunidade de semear sobre a vida dele. Sabe por quê? Porque Mamon falou na sua vida, eu não tenho dinheiro, eu não posso. Pastor, mas eu não tinha dinheiro. Ei, não tem a ver com quantidade, tem a ver com generosidade. Talvez se você tivesse feito um pix de R$1, você tinha semeado numa terra fértil. Mas sabe o que acontece? Nós endurecemos o nosso coração. Eu não tenho dinheiro. É porque eu estou tão apertado, sabe? Ando tão apertado a tal ponto que eu não posso fazer. Gente, eu entendo que vai ter momentos que nós estaremos apertados, mas a questão é, será que não dava para ofertar R$5 sobre a vida do pastor Preto Filho? E você que ofertou, que Deus continue te abençoando. Agora, preste atenção. Aonde está o nosso coração de ver alguém que largou tudo para viver um propósito de Deus e nós estamos ali e não pudermos abençoar? É uma mentalidade que nós somos donos do nosso dinheiro. E de fato é verdade. O seu dinheiro, enquanto você estiver aqui na terra, está com você, mas vai acontecer algo. Não queria te desanimar no domingo à noite, mas você vai morrer. É verdade, vai chegar um dia que você vai morrer. E no dia que você morrer, você vai se chegar diante do Senhor. E você não vai virar para Ele e falar, Senhor, eu conquistei muitos bens. Comprei casas, carros, lotes. Fiz investimentos de várias maneiras. Ele vai virar para você e Ele está dizendo, ei, eu quero saber os frutos que você deu na minha obra. O meu negócio com você não tem a ver com dinheiro, tem a ver com os frutos que você deu na minha obra. Sabe por quê? Ninguém morre e leva dinheiro no caixão. Quando nós nos achegarmos ao Senhor, é as nossas obras que vão estar diante dEle. E Ele vai falar, e aí, queridão? Presta conta aqui do ministério que eu te dei, do chamado que eu te dei. Presta conta aqui das almas que eu confiei a você. Presta conta daquilo que eu te chamei para fazer. Mas Mamon foi Senhor da nossa vida e nos impediu de viver debaixo da influência do Senhor. A gente endurece o nosso coração quando é para abençoar alguém. Endurecemos o nosso coração quando é para fazer algo para a obra do Senhor. Gente, a gente tem uma mentalidade que a igreja
tem que nos dar, que a igreja tem que fazer. Você quer um exemplo? Quando damos algum dinheiro, ficamos pensando no quanto entregamos. Ganhamos um dinheiro extra, vendemos algo, recebemos uma herança. E naqueles momentos, Mamon fala no nosso coração: ei, é dinheiro demais para entregar para o Senhor. Ei, é dinheiro demais, seu dízimo é muito alto, não entrega para Deus não. Quem já pensou isso? A gente fica segurando e aí, sem perceber, nós estamos dizendo: ei, Mamon é o Senhor da minha vida. Ele é quem está conduzindo. E aí isso faz com que o nosso coração se torne endurecido. Não daria para me fazer tanta coisa com esse dinheiro. Uma identidade em posses materiais. Vou te dar um exemplo. Talvez você já passou por isso. Você tem uma condição financeira e talvez por algum motivo você saiu do emprego, você trocou de profissão. E talvez dentro daquele período você agora tem que diminuir o seu custo de vida. Você tem que diminuir a sua forma de viver. Você talvez tem que andar num carro mais simples. Talvez você tenha que andar de ônibus. Talvez você tenha que andar de Uber. E aí você não consegue mais se sentir bem com isso, porque o seu coração estava naquilo que você tem. Preste atenção. A nossa felicidade está em Cristo. Não tem a ver se eu ando de carro, se eu ando de ônibus, se eu ando de moto. Tem a ver com quem o meu coração está aliançado. Quem é o Senhor da minha vida. Gente, de forma sutil, Mamon tem operado dentro da igreja. E ele não quer te tirar da igreja. Ele quer que você fique aqui, sendo submetido ao senhorio dele. E um dos últimos pontos nesse sentido é quando você começa a ter um diálogo interno com você, da seguinte forma. Talvez você está aí pensando: cara, eu não acredito. Pleno domingo à noite, pastor Luciano falando de dinheiro. Talvez você está aí incomodado com o assunto. Talvez você está aí se contorcendo, se ofendendo com o assunto. Raiva, inquietação. Achei que Lagoinha Nacional era uma igreja séria. Achei que o pastor Luciano era uma igreja séria. E é nesse diálogo interno que nós começamos a demonstrar onde o nosso coração está ancorado. Aonde que o nosso coração está firmado. Pessoal, antes de trazer cada mensagem aqui, Deus fala comigo. Deus aponta questões no meu coração. Deus aponta questões e começa a mostrar: ei, eu preciso alinhar você. E talvez se você está pensando dessa forma, seja o momento de você tomar uma nova direção na sua vida. Seja o momento de mudar. Seja o momento de avaliar onde está o seu coração. Gostamos de ser espirituais. Gostamos do culto do avivamento. Gostamos do culto onde há a movimentação do Senhor, a glória e poder. Mas não gostamos de ser disciplinados pelo Senhor. Não gostamos de ser instruídos pelo Senhor. Não gostamos quando o nosso coração é exposto e Deus olha e fala: ei, vou te mostrar o que está operando no seu coração hoje. Vou te mostrar aonde você está indo. Você quer ver quando nós avaliamos o nosso coração? Eu não sei se você já teve esse diálogo com algum amigo, mas eu e minha esposa, de vez em quando, a gente tem esse diálogo. Amor, nós largaríamos tudo aqui e iríamos viver um tempo em Angola? Nós largaríamos tudo aqui ou então melhor, estou pensando em sair do meu trabalho e ficar 6 meses sem trabalhar, para que eu possa servir na obra do Senhor. Onde está seu coração?
Será que você não largaria tudo aqui para viver o chamado de Deus? Porque os seus bens te escravizou de tal forma que hoje Ele é o seu Senhor. Eu gosto muito da forma que eles treinam elefantes. Eu não sei se você sabe, mas o elefante desde muito pequeno, ele é treinado a ficar amarrado numa corrente. E naquele momento, aquele toco que ele é amarrado é suficientemente forte para o conter. Mas à medida que ele vai crescendo, ele vai ficando centenas de vezes maior e mais forte do que aquele toco. Mas ele continua pensando que aquele toco tem a capacidade de o impedir de viver livre. E talvez a sua liberdade está na sua mentalidade, aprisionada naquilo que você tem ou naquilo que você quer ter. Talvez as suas posses se tornaram o seu maior vilão e o seu maior empecilho para viver um chamado de Deus. Eu tenho um nome para zelar. Eu tenho finanças para manter. Mas se quando nós morrermos vai ficar tudo aqui, qual é a dificuldade de eu tirar um tempo da minha vida e dizer: Senhor, esse tempo é para você? Aonde está o nosso coração quando Deus vira e fala: filho, eu quero que você abençoe tal pessoa. Filho, eu quero que você pegue o seu carro. Sabe aquele irmão que está passando necessidade? Dá o seu carro para ele. Ei, quero que você oferte na igreja. Pastor, o senhor está sendo religioso. Beleza, vamos lá. Se Deus virasse para você e falasse assim: ei, sabe aquele primo seu, aquele irmão, aquela pessoa que você conhece que passa necessidade, que é seu parente, sangue do seu sangue, vai lá e abençoa a vida dele. Vai lá e faz sobre a vida dele. Isso é testar o nosso coração em relação às nossas posses. Porque as nossas posses têm se tornado os nossos grilhões, nos aprisionados. O dinheiro pode te conectar a uma situação. Olha, se há uma situação sobre a sua vida e você diz que dinheiro pode resolver, você não tem um problema. Agora, se há uma situação sobre a sua vida e você diz que Deus pode resolver, e aí você está dizendo: é graça, é favor. Sabe por quê? Diante dos nossos problemas, sabe qual que é a nossa oração? Não é: Deus opere um milagre sobre a minha vida. A nossa oração muitas das vezes é: Deus envia recursos, Deus envia dinheiro. Ei, será que a única coisa que Deus pode fazer para resolver a sua situação é dinheiro? Será que o Deus que criou os céus e a terra, todo poderoso, a criatividade dele é tão pequena que a única coisa que ele pode fazer para resolver a minha, a sua, a nossa situação é finanças? Em vez de orarmos e falarmos: Deus, há uma situação diante de mim, traga a tua provisão, Senhor, entra com a sua forma de agir. Eu creio que o Senhor pode fazer infinitamente mais, ainda que talvez na movimentação de Deus Ele envie recursos, piques que você não sabe de onde que veio, processos na justiça sendo liberadas, leis sendo mudadas, e muitas vezes a gente está achando que é o natural, mas é Deus operando o sobrenatural e dizendo: é eu que comando a sua vida, sou eu quem faço sobre a sua vida. Pensa comigo, dinheiro é bom ou dinheiro é ruim? Pensa aí. Dinheiro é neutro. Ele pode ser utilizado tanto para coisas boas, tanto para coisas ruins. O dinheiro, ele se submete ao senhorio do vosso coração. Ele se submete ao seu controle.
E é nesse momento que nós descobrimos quem está impulsionando a nossa vida. Quando o recurso chega, quando o salário entra, quando a bênção chega, nós demonstramos quem controla a nossa vida. 1 Timóteo no capítulo 6, no verso 10 diz: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, e alguns por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmo com muitos sofrimentos. Esse texto deixa bem claro: o problema não é o dinheiro. O problema desse texto não é o dinheiro, é o amor que é colocado diante das finanças. E amor é falar de sentimento. Falar de amor é falar de sentimento, é falar das nossas emoções. E quem detém os nossos sentimentos tem a capacidade de nos controlar. Se há muito sentimento da sua parte sobre finanças, Mamon tem operado na sua vida e tem controlado a sua forma de pensar. Eu sei que a maioria de vocês aqui sabe, mas eu gostaria de pontuar algo. Vocês têm noção do tanto de dinheiro que é investido para que ideologia de gênero seja implantada no nosso meio? Vocês têm noção o quanto de dinheiro é investido no tráfico de drogas, em tecnologia para que a droga se torne cada dia melhor? No tráfico, aliciando menores e fazendo com que eles agora estudem. O traficante é uma bênção, vou pagar uma faculdade para você, você se tornará o melhor advogado criminal para defender a nossa causa. Exploração sexual infantil. Quanto dinheiro tem sido investido para que mantenha a máquina girando? Agora, por que esse dinheiro não é investido na igreja? Alguém crê que a igreja é onde a pessoa recebe o evangelho, é onde a pessoa tem capacidade de ser transformada, é onde ela tem um encontro com Jesus, é onde ela faz com que a caminhada cristã dela seja edificada, é onde ela cresce em Cristo, é onde nós reconhecemos o senhorio de Deus, vivemos uma vida de comunidade, vivemos esse movimento do Senhor. Agora, se é tanto dinheiro investido lá fora para coisa ruim, aonde que estão as pessoas que vão investir para que o reino de Deus seja propagado? A gente gasta lá fora sem limite, gente. Outro dia, nós vamos fazer cantina aqui na igreja. E aí as pessoas adentram na igreja com a expectativa e com a ideia que a igreja tem a obrigação de fornecer tudo. E aí fazemos uma cantina, aí faz um macarrão na chapa, faz um cachorro quente. Quanto que é o macarrão? É R$7 com refri. Não é caro, né? Mas aí ele sai daqui, ele senta num restaurante e paga R$20, R$25 no macarrão, mas o da igreja é caro. É que o açaí lá em cima é 10, mas aqui na igreja, se for 8, é caro. Que mentalidade é essa, gente? Nós deveríamos ser aqueles que entendem a importância de manter a casa de pé, de manter as coisas rodando. Quanto que é o ingresso do jogo? R$100, R$200, bora para cima, vamos lá. Dá uma oferta na igreja, irmão. Nossa, não posso. A gente pode gastar tudo lá fora, mas não gastamos nada aqui dentro. O que é mais importante? Pensa comigo. Não estou falando que é errado você ir no jogo de futebol, não. Mas o que é mais importante? O que edifica mais a sua vida? Um jogo de futebol ou um culto na presença de Deus? O que é mais santo na sua vida? Seu culto é santo? Seu culto é um culto que você vem para prestar um culto ao Senhor? Com uma mentalidade de uma casa, eu sou participante, eu não sou consumidor de um local.
Eu não venho na expectativa de consumir tudo aquilo que acontece. Jantar de casais, R$ 150, pastor, está caro. E aí gasta no joguinho, aposta. Não, se toca, gente, é sério. A galera aposta, perde fortunas apostando em joguinho de celular. Mas não tem coragem de pagar um jantar para a esposa, de levar a esposa para jantar. A gente está trazendo uma equipe de buffet aqui, um trem show para fazer um jantar alto nível para a galera. Mas na igreja é caro. Por que as coisas na igreja tem que ser assim? Por que o nosso dinheiro não pode ser usado para que o evangelho continue sendo propagado? Para que a igreja possa crescer, porque se a igreja crescer, mais pessoas virão, o evangelho continuará sendo lançado, casamentos serão restaurados, vidas serão acompanhadas. Qual é essa mentalidade que Cristo só tem que fazer em mim, para mim, mas eu para Cristo nada? Quanto mais nós retemos na obra de Deus, mais as trevas avançam, gente. Você passa na cidade de Minas ali, ó. Eu morava lá. Você passa na cidade de Minas hoje, 200 bar. Um mais top do que o outro. Eles são bons no que eles fazem. Um mais top, design, luzes, bancos, cadeiras. Para que luz na igreja? Para que luz na igreja? Mas lá no bar tem luz, você está lá. Vai no restaurante, dá que luz legal. Quem gosta de ir no Coco Bambu? Tudo ilumina o projeto, luminoteca, última geração. Nossa, que ambiente legal. É, mas na igreja pode não, né? Ó, Deus está falando. Eu não sei você, mas a gente precisa abrir o nosso coração para isso, gente. Quarta-feira nós tivemos um tempo aqui, muito precioso, um culto de homens, e Deus falando de forma muito especial conosco. Muitos homens não têm vindo, não têm participado, e eu confesso que às vezes eu já cheguei na minha esposa e falei, vou mexer com esse trem de culto de homem. Cada um com seus problemas, na hora que der B.O. lá, eles me chamam, eu vou lá e vejo o que dá para fazer. Mas Deus tem mostrado para nós, olha, está funcionando. Tem homem tomando posição dentro de casa. Tem homens casando, porque não era casado no papel, estão casando com a esposa, porque entendeu o compromisso. Então pessoas que pensavam em divorciar, têm sido cuidadas, têm feito curso de casados aqui, a coisa está funcionando. E se nós fôssemos olhar e falar assim, nossa, mas é um culto oficial da igreja, a gente vai fazer um culto de homens, mas o culto normal talvez monetizava muito mais para a igreja, e aí nós não caminhamos por dinheiro, embora dinheiro seja necessário. Só que para nós, que fazemos parte dessa casa, precisa haver em nós um compromisso com essa casa. Talvez Mamon já falou com você por diversas vezes no momento de dízimo, no momento de oferta. Quando você pensou em dar aquela oferta, quando você pensou em abençoar algum irmão, e aí sabe o que Mamon vira para você e fala, na hora H, na hora que você... vai fazer falta. Estou te avisando, vai dar ruim, vai fazer falta. Gente, diante de tudo isso que eu falei, pastor, entendi parte do que você falou, parte não entendi não, mas tá bom, entendi alguma coisa. Existe uma forma de consagrar as nossas finanças e impedir que Mamon atue na minha vida? Existe, eu quero te mostrar para encerrar. Quando você devolve para Deus aquilo que é de Deus. O dízimo nada mais é do que trazer para Deus aquilo que é dele, para consagrar todo o restante. Como pastores aqui, eu e a minha esposa, talvez vocês não sabem, a maioria não sabe disso, que eu vou falar hoje. Minha esposa é muito generosa, gente. Já deu carro, se eu segurar até minha casa, ela dá para os outros.
Já deu carro. Ela tinha um carro, ela falou, não, vamos dar para fulano. E ela deu o carro nosso para os outros. E aí, ela virou e falou, Deus está falando comigo. Eu falei, amém. Como é que é? Nós precisamos dar o nosso dízimo em outra igreja. Eu falei, nós somos igreja, você está doido? Como é que eu vou pegar o dízimo da igreja aqui e vou dar em outra igreja? Presta atenção, você toca. Deus está falando. Eu falei, Ela falou, eu como um bom marido, assim seja. E aí nós olhamos uma igreja pequena aqui da região. E por um longo período nós fomos suporte para aquela igreja. Porque nós temos uma mentalidade de reino. Nós temos uma mentalidade que queremos ver. Gente, a gente não tem soberba nenhuma, vaidade nenhuma de falar, nós queremos que a Lagoinha seja maior. Não. Quem nos conhece sabe que a nossa oração é para que Deus avive cada pastor, cada igreja, que Deus dê estratégia. Porque quando as igrejas estão crescendo, é sinal que o evangelho está sendo pregado, que famílias estão sendo restauradas. Isso é o que alegra o nosso coração. Tanto dinheiro é investido para pegar os nossos filhos e tirar eles do caminho. O que nós mais queremos é as igrejas fluindo para que os nossos filhos recebam a palavra de Deus. E aí eu quero te contar algo. Eu nunca dei meu dízimo, porque eu não posso dar algo que não é meu. A gente devolve. O que não é meu eu devolvo. Deixa eu te contar uma história para que você entenda melhor. Pensa comigo. E aí já fica a dica, gente, se vocês estão com os meus livros, vocês me devolvem, tá? Pensa comigo que o irmão te convidou para jantar na casa dele. Você como um bom cristão, você vai. Convide o irmão para jantar e cutuca alguém e fala, cara, me convida para jantar. O irmão te convidou para jantar na casa dele, que você como um bom cristão, você vai. Você senta na sala ali, aquele banquete, aquela coisa de doida, picanha, bolo, esquece que trem que vocês têm graça para fazer. E aí de repente, você conversando com ele, você olha para a estante da casa dele, você olha mais, fixa os olhos e você fala, cara, meu livro está ali na estante. E aí aquele irmão que te convidou, te fala, esse livro está aqui já tem algum tempo. E eu gostaria de ser generoso. Eu quero te dar esse livro para você. Você vai olhar para ele e falar, cara de pau, o livro é meu. Devolve. Dízimo não é sinal de generosidade. Aquele amigo poderia ter falado, olha, então eu quero ser fiel. E para ser fiel, eu quero te devolver o que é seu, não é meu. Estão me entendendo? Estão comigo, Lagoinha? Uma vez que eu devolvo o que é dele, o restante fica consagrado. Dízimo é a expressão da sua fidelidade e oferta é a expressão da sua generosidade. Eu preciso te ensinar. E aí o último texto para encerrar. Gênesis capítulo 2, no verso 15 diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer do fruto, com certeza morrerá. O que Deus estava dizendo para Adão era o seguinte: Adão, está vendo aquele pé de manga ali? Come 50 de manhã. Está vendo aquela uva graudona lá? Se deleita. Pera, jabuticaba, fica à vontade, Adão. Come o tanto que você quiser. Eu não estou preocupado, Adão, se você vai comer muito, se você vai comer pouco. Eu não me preocupo com o quanto que você come. Mas existe uma coisa, Adão, que eu preciso te dizer: não toque no que é meu. A árvore do conhecimento do bem e do mal, não toque. Vocês estão comigo? Deus estava dizendo a Adão: eu tenho a responsabilidade
de produzir mais. Se você comer todas as mangas da mangueira, eu tenho compromisso com que deem mais manga, com que produzam mais. Eu não ligo para o quanto que você come, mas que fique claro na nossa relação. Não toque no que é meu. Utilize os 90% com sabedoria. Use da forma que você achar melhor, de forma que o nome do Senhor seja glorificado.